à direita. O pessoal não está gostando. Tem gente que não está gostando. Tem gente que tem movimento da unidade não está gostando disso aí. Pessoal, está chegando bastante gente, nós vamos ter que aguardar um pouco para dar início à assembleia, certo? Tu vai dar informe do governo nacional? Pede pro pessoal que não é mesa sair de cima do palco. Pediria que os companheiros que foram indicados subissem até o palco. Companheiro Chavasco. Levantei o braço. Pode baixar. As pessoas que discordam com a mesa, por favor, podem levantar o braço. Abstenções. Aprovada a mesa da Assembleia. Não há em regime de votação. As pessoas que concordam que o encaminhamento e a pauta da Assembleia seja essa, por favor, levantem o braço. Pode baixar. As pessoas que discordam podem levantar o braço. Abstenções. Aprovada a pauta e o encaminhamento. Nós passaríamos a palavra ao companheiro Paulo de Tarso, do Banco do Brasil, que vai dar um informe sobre as negociações do BB. Paulo de Tarso, 5 minutos. Bem, companheiros, as informações sobre a negociação com o Banco do Brasil já, de certa forma, já é de conhecimento de todos. Mas só relembrando que o banco só começou a negociar índice na segunda-feira passada e que apresentou a proposta na sexta-feira nos seguintes termos: 80% sobre a folha de pagamento, congelamento das comissões, redução da jornada do comissionado para 6 horas e o empréstimo de 2 salários para os funcionários. Posteriormente, o banco, em encontro com parlamentares e membros da Executiva Nacional, ficou de avaliar novas propostas e discussão. Nessa semana ainda, o banco apresentou uma proposta de que a Executiva Nacional indicasse uma pessoa de sua confiança para examinar os livros do banco, a contabilidade, e decidir se o banco teria ou não condições de dar o aumento pretendido ou parcialmente. Ocorre que o banco,
exige dessa pessoa sigilo absoluto. Ou seja, ele vê, ele analisa as contas, mas ele não conta para nós o que ele viu. Ontem, deveria o banco ter apresentado ou discutido nova proposta. Em reunião com parlamentares ontem à tarde e membros da executiva, o banco Lafaiete Coutinho manteve-se irredutível na visão de que nada teria a acrescentar. Marcou nova rodada para hoje, às 11 da manhã. Às 11 da manhã a executiva compareceu, ele adiou para 1h e depois para as 2 da tarde. Antes de falar com a executiva, participou de uma reunião fechada, sigilosa, com alguns parlamentares, do qual nós não sabemos o teor, o conteúdo dessa reunião. Posteriormente, em contato com a executiva, a reunião não durou 3 minutos. Ele solicitou à executiva qual a proposta para não fazer a greve. A executiva reafirmou a proposta apresentada de 214%, mais o parcelamento, 4 parcelas de 18% a partir de outubro. Ele agradeceu, Lafaiete Coutinho agradeceu, se levantou e se retirou. Depois, mandou um aviso para as agências que deixassem o Telex livre, entre 7h30 e 18 horas. Em Brasília, ele informava que apresentaria uma proposta até às 18 horas para tirar o pessoal da greve. Até às 19 horas, nenhuma proposta havia sido apresentada. Esse é o informe que nós temos da maneira mais objetiva nesse momento para ser apresentado. Nós pediríamos se a companheira Amanda, da Caixa Econômica Federal, já chegou na Assembleia, por favor, dirigir-se ao palco. Companheiro Fonseca, para dar o informe do Banrisul. Enquanto Fonseca se dirige até a mesa, nós anunciamos a presença do Sindicato dos Previdenciários, que veio dar apoio à nossa greve. Fonseca, informe do Banrisul, 5 minutos. Ouvindo? Tudo bem. Nós, do Banrisul, temos um histórico de negociação em campanha salarial nos últimos 3 anos e sempre temos colocado como uma referência em termos de fechamento de acordo. Com a nova diretoria, nós estamos experimentando um novo tipo de administração, que, no nosso entendimento, está em conformidade com a política do governo do Estado. Essa diretoria já havia em suas mãos recebido há muito tempo a minuta mínima unificada, da qual não nos respondeu. No dia 23, fizemos novamente a entrega à direção do banco, nas pessoas do senhor Fábio Filho e César Derré, um documento com as indicações mais importantes e que dizia respeito especificamente ao Banrisul. Solicitávamos para eles que fosse marcar as reuniões necessárias para que se conseguisse fazer uma discussão que pudesse nos apontar uma proposta, no mínimo, razoável. Dessa forma, conseguimos marcar para o dia 6, 9 e 10, 3 reuniões com o banco. Aí começaram os problemas. Até porque, quando tentávamos marcar as datas das reuniões, o banco jogava numa perspectiva de iniciar a negociação após o dia 11, que é o dia de amanhã, primeiro dia da nossa greve. Tivemos, então, o consentimento do banco para que se negociasse nos dias 6, 9 e 10. No dia 6, uma reunião meramente protocolar. No dia 9, o banco colocando em todas as letras: este ano o Banrisul
não vai ser aquele que vai se lançar em primeiro plano com proposta dessa campanha salarial. E dessa forma, o banco de fato não lançou nenhuma proposta naquela segunda-feira e disse o seguinte, que não passaria do patamar da FENABAN. E na segunda-feira, de fato, não ocorreu nada mesmo que isso. E nos foi apresentado num documento a proposta da FENABAN de 61,74%. E os contínuos do Banrisul, com a proposta da FENABAN, terão de devolver 12 cruzeiros para o banco. Ridícula é a proposta que chega a oferecer essas condições para aqueles que menos ganham no banco. Para aqueles que mais ganham, mais ganharão com essa proposta da FENABAN. E nos coloca, sem dúvida nenhuma, com a única perspectiva de fazer a greve. Para encerrar, gostaria de frisar bem que no dia de ontem nós dizíamos a diretoria do banco que ontem, dia 9, nós esperaríamos ainda, se o banco quisesse, uma reunião até a meia-noite de ontem. Não ocorreu. Dissemos também ao banco, se eles quisessem, que nos procurassem até às 7 horas, às 19 horas de hoje, que nós poderíamos sentar à mesa. E o banco não nos procurou, e o banco está pagando para ver e vai pagar caro para ver. Exato, show. Ela apresentou a seguinte proposta econômica: 70% de reajuste, parcelado em 2 vezes, setembro e novembro. Sendo que o pessoal das referências 18, 19 e 20 teriam 70% de reajuste integral. E as referências seguintes, da 21 a 95, seria parcelado, sendo que a referência 21 receberia 69% agora e o complemento em novembro, e iria decrescendo até a referência 95, que receberia 35% agora e o restante em novembro. A mesma proposta da referência 95 é estendida também ao pessoal de função, ao cargo de função. Bom, hoje houve nova rodada de negociação e a Caixa apresentou mais 2 propostas. Manteve o índice apresentado ontem e apresentou as seguintes propostas: auxílio creche de 38.700, reajustado trimestralmente pelo INPC, e auxílio alimentação de 41.800, também reajustado trimestralmente. Propôs um empréstimo em janeiro para ser descontado em 6 vezes a partir de fevereiro, reajustado pela TR mais 1% de juros, e o adiantamento de férias propõe que seja descontado em 5 vezes sem correção monetária. Na negociação de hoje de manhã, a Caixa teria colocado que à tarde seguiriam as negociações. No entanto, não houve prosseguimento dessas negociações. Portanto, as propostas que nós temos até agora são essas que eu acabei de relatar. Obrigado, Laura. Continua chegando bastante gente. Novamente, pessoal, cadê o pessoal do Banco do Brasil? O pessoal está pedindo o pessoal do Banco do Brasil sente na segunda fileira, certo? E o pessoal da Caixa Econômica Federal na primeira. Então, cadê a Caixa Econômica Federal? Cadê o Banrisul? Cadê o Meridional? E agora para os banqueiros ouvir, cadê os privados? Aê, isso aí. É isso aí, pessoal, tem que melhorar aí na agitação. Nós vamos chamar agora o companheiro Juberley para dar o informe do Banco Meridional. Juberley, 5 minutos. Então, é o Juberley e o Etevaldo vão dividir para dar o informe sobre o Meridional. Só o pessoal se ajeitar aqui.
Bem, companheiros, os informes do Meridional são o seguinte: todo mundo já tem conhecimento de que a gente entregou uma minuta específica no começo do mês de julho para a direção do banco. Fizemos uma primeira negociação no dia 23 de julho e o banco colocava na mesma negociação que tinha intenção de tentar já ir limpando a área na questão específica do Meridional, ou seja, discutindo aquelas reivindicações específicas do Meridional. Nessa negociação do dia 23 não foi apresentado nada, apenas enrolaram e proporam uma comissão que faria um projeto para a extensão da assistência médica aos aposentados e mães de bancárias que são viúvas. De lá para cá não existiram negociações com o banco, nós tentamos várias vezes marcar a negociação e até que 15 dias atrás, o presidente do banco, Leônidas Ribas, junto com o diretor de Recursos Humanos, Paulo Delfino, chamaram 5 companheiros da Executiva Nacional para uma reunião informal, não uma negociação, mas uma reunião informal. Nessa reunião o banco colocou de que seguiria a FENABAN. Existia um boato dentro do banco de que a direção do banco tentaria ajuizar o nosso dissídio em separado do dissídio do conjunto da categoria da FENABAN, mas a direção do banco não confirmava isso. Confirmava que seguiria então as propostas que a FENABAN concedesse e que não estaria disposta a negociar nesse momento porque não tinha proposta e que inclusive a FENABAN serviria como um escudo, porque se fosse pela política do governo federal, certamente as propostas que o Meridional teria que fazer aos seus funcionários seria inferior, inclusive, a essa proposta da FENABAN, que dá pro Meridional de 21% a 28%, dependendo da faixa salarial. Colocou mais ainda, o nosso aditivo, que nos garante uma elevação nos pisos em relação à FENABAN, que é 12% para portaria, 15% para auxiliar de escritório e 17% para caixa, o Banco Meridional não estaria garantindo, que deixaria para discutir depois, durante a greve e tal, mas que estava difícil de manter essa conquista de 87, na greve de 87, para quem não lembra, a gente conquistou esses diferenciais, não estaria garantindo nesse momento, quer dizer, estaria difícil as tratativas com o governo federal. De lá para cá não tivemos mais nenhum contato com o banco e, para surpresa nossa, ou surpresa de alguns, mas a comprovação da política de desrespeito que tem tratado o funcionalismo, hoje surgiu não um boato, mas vários departamentos realizaram reunião dizendo que o banco faria uma reestruturação. A nós, no sindicato, chegou várias informações, nós passamos o dia tentando colher informações, e como estavam muito confusas, agora, no final da tarde, antes da Assembleia, eu, o companheiro Sanzi, o companheiro Antônio Flores e o companheiro Etevaldo, procuramos a direção do banco, que estava reunida num lugar incerto, não sabia que terminava a reunião. Ficamos lá de plantão até as 18h30, até que surgiu então o senhor Ricardo Weissheimer, chefe do Departamento de Recursos Humanos. Conseguimos algumas informações, nada foi formalizado, só para concluir, mas o que o banco está tentando fazer é uma reestruturação no plano de cargos e salários, que seria já feita no mês de setembro, que significaria um reajuste médio para os comissionados de 21%. Tem a proposta ainda de terminarem com o adicional padrão de 55% para comissionado, criando o ADI, que remuneraria a 7ª e 8ª hora dos comissionados e criariam então a gratificação de função, que é pela responsabilidade do cargo exercido, que seria uma tabela que não está pronta ainda. Então, na verdade, quer dizer, nada é formalizado, existe essa intenção do banco de fazer ainda no mês de setembro, mas não foi feita essa proposta ao Comando Nacional, por isso sequer a gente vai colocar ela em discussão aqui na Assembleia. Companheiro Etevaldo, para completar o informe do Meridional. Companheiros, além do desrespeito que a direção do banco está impondo ao comando do Meridional e a todo o funcionalismo,
Nós, do comando, os funcionários do Meridional, queremos colocar a avaliação que nós estamos fazendo da mobilização do Meridional a nível nacional e aqui em Porto Alegre. Os informes que hoje obtivemos é que no Rio de Janeiro, certamente, o Meridional deve paralisar quase 100%. Em São Paulo, o informe dos companheiros e os comissionados devem paralisar. E nós, aqui em Porto Alegre, depois do ano passado, da greve parcial de setembro que tivemos no Meridional, começamos a nos reerguer e vamos preparar a resposta à direção do banco e à FENABAN, que está apresentando um miserável 48%. E nós vamos ficar mensalmente devendo para a direção do banco. O empréstimo que a direção do banco concedeu no mês de agosto, com juros da conta especial que está em 23% na última sexta-feira. Concluindo. Também temos o supermercado. Por isso, a resposta do funcionalismo é a sua organização. E dissemos certamente para toda a categoria aqui reunida. Guaíba vai parar, Azeia, José Marim, Tessé, Microfilmagem, Dória, Barros Casal, Borges de Medeiros, Andradas, Protásio Alves, Avenida Eduardo, Sapucaia, tem possibilidade da centenária, a matriz para contra a corrente e a cobrança, Alvorada, Cando, Muniz parcialmente, Esteio, Fundo de Garantia e Petro parcialmente. Então, eu recado para o conjunto, os companheiros empregados, certamente, começa parcial, mas a categoria vai dar resposta a partir de amanhã, uma grande greve a nível nacional, do Meridional, privados, CEF, Banco do Brasil e demais bancos. Companheiro, último informe, companheiro Sérgio Gobetti, do Comando Nacional dos Bancários, e que vai também dar o relato da negociação com a FENABAN. Sérgio Gobetti, 5 minutos. Companheiros, em primeiro lugar, essa campanha salarial que nós iniciamos esse ano, o comando desde o início procurou discutir e inovar essa campanha no sentido dela ser uma campanha salarial unificada. E desde o início, o comando apresentou, tanto para os banqueiros, para as direções de banco, quanto para o governo federal, uma minuta linha unificada. E, por outro lado, propôs para o governo, para os banqueiros e para as direções do banco que houvesse uma mesa única de negociação. Porque nós sabemos que hoje as mesas de negociação são separadas. E nós entender, para poder avançar no sentido da unificação da campanha salarial e dessa greve da categoria, seria fundamental haver uma mesa única de negociação. No entanto, tanto por parte dos banqueiros, por parte das direções de banco, quanto por parte do governo federal, houve a negativa em relação à organização de uma mesa única de negociação de todos os bancários contra o governo, banqueiros e direções de bancos estaduais. Apesar disso, isso traz problemas, porque por não haver mesa única de negociação, nós vamos ter, no decorrer dessa greve, e já estamos tendo hoje, várias propostas diferenciadas banco por banco. E durante a greve nós vamos ter que saber trabalhar com essas desigualdades, com essas diferentes propostas, nos diferentes momentos. Mas apesar desses problemas, apesar de não haver uma mesa única de negociação, os bancários, impostos pela realidade, do arroz salarial, da exploração, estão sabendo, na prática, organizar a sua campanha salarial unificada, e a gente tem certeza que em todo o país vão saber deflagrar uma greve nacional unificada. Em relação às propostas, companheiros, praticamente todas as propostas são as mesmas, foram mantidas. A nível da FENABAN,
que são os 48%, e a nível de todos os bancos, é importante ressaltar, tanto no Banrisul, quanto inclusive no Banco do Brasil, a própria direção do PT baseou a sua proposta na mesma proposta da FENABRAN, ou seja, o reajuste da reposição desde fevereiro de 1991, quando a nossa reivindicação é a reposição das perdas salariais acumuladas desde setembro de 1989. Portanto, tanto 106% do Banco do Brasil, 48% da FENABRAN, 61% do Banrisul, quanto a própria postura que a direção do Meridional está tendo é de seguir a orientação dos patamares da FENABRAN. O único banco que extrapolou a proposta da FENABRAN do patamar de fevereiro de 91 foi o Banespa, que hoje apresentou na mesa de negociação um índice de aproximadamente 100%, que representa a reposição desde setembro de 90. Ou seja, o Banespa apresentou uma proposta que zera as perdas salariais deste ano do do ano passado. Em relação ao quadro de mobilização, companheiro, a nível nacional, nós temos uma mobilização que desde o início da campanha salarial tem um crescente, que a nível dos estados, das grandes capitais, hoje, o setor mais dinâmico, mais mobilizado que nós temos, sem dúvida nenhuma, é Belo Horizonte, onde a greve está praticamente explodindo. Em São Paulo, o informe que os companheiros dos sindicatos dos bancários de lá deram hoje, na reunião da Executiva Nacional durante a manhã, é de que em São Paulo existe uma tendência da greve sair em torno dos 50% e dos 60%, e no decorrer da greve tem uma tendência crescente de adesão à greve. No Rio de Janeiro, nós não temos o informe do sindicato dos bancários, da diretoria dos sindicatos bancários, mas existem alguns problemas no Rio de Janeiro. E no resto do país, assim como em São Paulo, em Brasília, em Salvador, nós temos um quadro onde a paralisação não tende a sair 100% no primeiro dia, uma tendência de ter 60%, 70% no primeiro dia, mas com uma tendência, uma grande possibilidade de crescer no decorrer da greve. Em termos de mobilização, por último, em termos de mobilização, nós temos um informe de petroleiros que é bastante importante, porque essa campanha salarial, além dela ser unificada de todos os bancários, também é uma campanha, também é para ser uma greve unificada de bancários e petroleiros a partir do dia 11. Mas os petroleiros já começaram a sua greve em várias refinarias no dia de hoje. O informe que a gente tem é que os petroleiros na refinaria de Cubatão e Campinas, que é a principal refinaria do país, já começaram a paralisação a partir das 17 horas do dia de hoje. E no Rio de Janeiro, o informe é que também começou a paralisação, com trancamento de vários processos das refinarias e da plataforma de Macaé, que também é uma das maiores plataformas do país. Em função disso, companheiros, o quadro, nós temos a reunião da Executiva Nacional dos Bancários, hoje, durante a manhã em São Paulo, e o quadro, em função dos informes dessa mobilização do Estado e dos informes das propostas que foram apresentadas até o momento, indicavam a possibilidade clara da gente ter a greve mais forte dos últimos anos da categoria bancária. São dados concretos da mobilização, esse é o marco. Pela primeira vez, depois de anos, nós temos condições de deflagrar uma greve unificada da categoria, que pode passar por cima das dificuldades que banco por banco nós temos. Para completar, Conclui, Gobete. Para completar isso, foi dado informes específicos dos diferentes bancos, como um informe específico de bancos privados. Tá? E daí, para ser rápido, o quadro que a gente tem de bancos privados a nível nacional, seguindo o quadro geral, é de que em Belo Horizonte está bastante forte, e em São Paulo tem uma tendência no primeiro dia de sair 50% e no decorrer dos demais dias
força. Só que a nível nacional, esse quadro muda em termos de banco. Por exemplo, em Belo Horizonte, o banco mais mobilizado é o Bradesco e em seguida o Real. Então, tem em termos de mobilização dos bancos privados a nível nacional, agora também tem uma tendência, tem uma oportunidade de sair uma greve forte. Por último, companheiros, por último mesmo, em relação ao problema dos tribunais, a gente sabe que o sindicato aqui ajuizou, existe uma postura a nível da Executiva Nacional de procurar fazer essa greve nossa. Conclui. A interferência da Justiça dos tribunais a favor do Collor. No entanto, nós sabemos muito bem que vai ter uma tendência do governo e dos banqueiros de usar os tribunais contra nós. Por isso, a orientação que o Governo Nacional tem é de nós se preparar para caso mesmo houver uma sentença negativa por parte dos tribunais, a categoria bancária manter a sua greve até a vitória. É isso aí, companheiro. Desculpe pela Obrigado, Goberto. Nós gostaríamos de anunciar aqui a presença da companheira Vera Guasso, secretária-geral da CUT Porto Alegre, do companheiro vereador João Mota, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara, e gostaríamos de chamar para a mesa o companheiro Chico, da Executiva Estadual da Central Única dos Trabalhadores. Além do SINDI-PPD, está presente também representante do Sindicato dos Previdenciários. Companheiros, só um informe. Os ônibus da Grande Porto Alegre, a saída para o retorno vai ser aqui à direita, na rua José do Bonifácio. Companheiros, e continua chegando gente na Assembleia. Cadê os companheiros do Banrisul? Companheiros do Banco Meridional, os companheiros dos bancos privados, os companheiros do Banco do Brasil, os companheiros da Caixa Econômica Federal. Pessoal, surgiu aqui um pedido da própria Assembleia. Os colegas que estão lá atrás estão solicitando que o pessoal tente fazer menos barulho, que eles estão com dificuldade de ouvir o que está sendo dito aqui na frente. Certo? Esses colegas podem vir aqui para frente, mas fica o pedido para o pessoal fazer mais silêncio. Anuncia aí, eu vou falar. A companheira Ana vai fazer uma avaliação da situação da campanha e da deflagração da greve, e logo após nós vamos passar para a abertura de inscrições para o plenário para fazer a avaliação e proposta. Ana, 3 minutos. Bem, companheiros, se existe um ponto que faz com que nós tenhamos a possibilidade de reunir hoje no Araújo Viana, apesar do tempo, apesar do dia de trabalho, pelo dia 10 do mês, que não tem movimento nas agências, é a situação dramática do ponto de vista dos nossos salários, que se estende por todos os bancos que envolvem a nossa categoria. É verdade
Bradesco e Itaú, Real, Nacional e Banco, nós sabemos que são os bancos que mandam na Senadora. Esse ano, os bancos privados não são a linha de frente da nossa campanha salarial. Não só em Porto Alegre, mas em todo o país. É preciso sabermos que os companheiros, fruto de uma série de problemas e de uma repressão brutal da patronal, têm problemas e que se encontram sim Conclui, Ana. a greve. Mas que é preciso superar e essa greve tende a crescer a cada dia. E é essa a palavra de ordem dos companheiros têm que sair daqui. Nós sabemos que no Banco do Brasil e na Caixa há muitos companheiros que se questionam: será que não seria melhor continuarmos negociando? Mas nós temos um exemplo do ano passado e sabemos que a proposta de CNT do BB, que a proposta da SEB é muito inferior já do acordo que não foi o melhor acordo que realizamos no ano passado. Essas desigualdades nós vamos superar. Conclui. Com a greve que começa no dia de amanhã e que tem que crescer a cada dia. Porque nós não estamos sozinhos. Como disse o Gobete, os petroleiros já começaram a sua greve. E é o Setembro Negro. Bancários de todo o país, petroleiros, petroquímicos e tantas outras categorias que iniciam a mobilização nesse mês, que colocam medo sim nesse governo. O governo que já está isolado, o governo que precisa recorrer à oposição, o governo que não está conseguindo implementar no Congresso Nacional o emendão. Por isso, companheiros, é possível vencer, mas para vencer é necessário a mais ampla democracia também nas assembleias. Hoje aqui, a unidade nacional da categoria, que é necessária, não pode ser encarada como uma camisa de força Conclui. para todos os bancários. Os bancários aqui nessa assembleia têm que ouvir atentamente a todos os companheiros e respeitar todas as posições. E será o voto que vai decidir o nosso caminho amanhã. Era isso, companheiros. Muito obrigada. A proposta é que agora se abram inscrições para avaliação e proposta feita pelos bancários. Portanto, a mesa está aceitando inscrições de avaliação e de propostas. As pessoas que queiram se inscrever, por favor, têm que se dirigir à mesa. Não adianta simplesmente levantar a mão daí. A ideia é fazer uma avaliação geral, depois discutir o encaminhamento de como é que fica as especificidades de cada banco, Banco do Brasil, CEF, para se poder fazer uma avaliação mais detalhada. Mas num primeiro momento a ideia é fazer um bloco de avaliação geral da greve e a partir num segundo momento ver o encaminhamento da discussão e da própria votação. Regional. Mauro, 3 minutos. Só um pouquinho, Mauro, só uma questão. A ideia é que o tempo de intervenção seja 3 minutos e a gente avisa nos 2 minutos para que o orador tenha tempo de concluir. Dá para ser 3 minutos? Mauro, do Meridional, 3 minutos. Bem, companheiros, a nossa avaliação nunca esteve tão propício, tão claro a necessidade de uma greve como agora. E por quê? Porque o arroxo salarial colocado na categoria bancária não deixa dúvida nenhuma. Enfrentamos uma situação onde o governo federal tenta empregar os estatais, tenta arrochar, culpar, botar nas costas dos trabalhadores o peso da crise. E para enfrentar isso tudo, nós temos que avaliar o passado. Avaliar esse ano que nós passamos, um ano de miséria, que recebemos migalhas
forjemos a cada mês. Precisamos avaliar o presente, que é a proposta apresentada atualmente. A proposta de 48%, que não é 48%. Essa proposta não contempla. Tem bancos, inclusive, que vão ganhar menos em setembro do que em agosto. E precisamos avaliar o futuro. No futuro, com a inflação em alta, cada vez mais alta, a tendência é essa. E a política salarial não vai recompor nada. Essa avaliação é preciso ser feita. Isso tem que estar claro em nossas mentes. E o passado tem que servir de reflexão. E o presente e o futuro está nas nossas mãos, companheiros. Está aqui, nessa Assembleia, e no movimento que vai começar amanhã. O futuro está nas nossas mãos. E nós temos que erguer, fechar os punhos e erguer os braços bem alto para construir o Mustafar em unidade greve que a categoria bancária já fez. Um minuto. Companheiro Valdir, presidente da Associação da Caixa Econômica Federal. Valdir, 3 minutos. Pessoal, boa noite. Ele pediu. Nós gostaríamos de aproveitar esse tempo para falar um pouco sobre a realidade que nós vencemos hoje dentro das agências da Caixa Econômica. E podemos, com tranquilidade, afirmar aqui a vocês, até pela própria presença dos companheiros da Caixa nessa Assembleia, que, sem sombra de dúvida, amanhã a Caixa Econômica Federal estará totalmente paralisada no estado do Rio Grande do Sul. Nós queremos também aproveitar para relatar a vocês o que nós pudemos sentir no contato com os nossos clientes e com a população das hoje, que se fizeram presentes em massa, sacando e pegando talão de cheque, já sabendo e antevendo que amanhã a Caixa Econômica não estaria funcionando. E o contato que nós pudemos ter com esses clientes nos deixou tranquilos com relação ao apoio que nós estamos recebendo da população para essa greve. Parece, a sensação que nos passa é que a população hoje está dizendo para a gente: façam porque vocês estão tendo a oportunidade de fazer aquilo que todos nós gostaríamos de estar fazendo hoje, que é paralisar esse país contra o projeto de arrojo salarial e de recessão imposto pelo governo. Muito obrigado. Companheiros do Banco do Brasil, onde é que estão? Companheiros da Caixa Federal. Companheiros meridional. Companheiros dos bancos privados. Companheiros do Banrisul. A mesa está pedindo que o pessoal que está aqui atrás pode descer, que todos que se inscreveram serão chamados. O pessoal pode descer, todos serão chamados. Companheiro Felipe Nogueira, do Banrisul, 3 minutos. Colegas, companheiros, eu vou pedir desculpa inicialmente, porque eu estou um pouco afobado. Mas, uma greve como essa, um movimento como esse, que nós, bancários de Porto Alegre, do Brasil inteiro, estamos fazendo, a gente pode fazer, inclusive, com a voz rouca, porque mesmo uma voz rouca, com tal arroxo, eles vão ter que ouvir ou vão ter que apanhar muito. Na verdade, eu tenho confiança em nós, que representam também aqui os lideranças, dos dirigentes da Consulta Única, temos confiança que essa será certamente a maior greve dos últimos tempos. Não só porque nunca o arroxo foi progresso, mas também porque nunca a legislação da categoria tem que estar. Mas eu queria colocar uma questão que é importante frisar numa hora como essa. Essa greve planejada, foi planejada, visando atacar com a maior firmeza possível, não a direção ou os bancos estatais e estaduais para que fizessem a greve, mas principalmente os bancos que são da Vila Banca. E é bom lembrar, os companheiros do Banco do Brasil, da Caixa Federal, do Banco do Sul, do Litoral, que a chave da vitória, esse ano, vai garantir
que os bancos discutir, que o presidente do Brasil também, da certo, estejam colocados sob cheque. Esses banqueiros precisam aprender a perder dinheiro e não só ganhar. Nesses escassos 3 minutos, eu quero colocar o que eu acho que é a chave da coesão dessa greve. São 3 coisas simples, se o bancário quiser dar certo. Primeiro, quero dar muito unido, e principalmente aos companheiros dos bancos privados, porque a vitória está em derrubar aqueles bancos privados onde os banqueiros dos bancos estatais estão querendo fazer a sua chave. Segundo, bater firme, muito firme no banqueiro, em todo o Brasil, e finalmente vencer essa batalha. Nós vamos ter uma greve que talvez demore 10, 15, 20 dias. Mas os companheiros têm que entender uma coisa nesse caso. Nós estamos com a vitória praticamente assegurada se no Brasil inteiro, nesses 15 dias, os bancários, os bancos, estatais ou não vacilarem. E a gente bater firme o suficiente para que a Câmara não se renda. E ao se render, o Banco Central tem que colocar na mão do pessoal do BB. Dá certo. Condenar o quando isso que eu faço, condenar o que eu faço, tudo aquilo que leva para esse horror. Um salário digno e decente para todos nós. E que amanhã, uma greve nacional, e toda a economia, não seja apenas o bancário que vai perder seu sonho, fazendo as contas do fim do mês, sobre como pagar as dívidas, mas que sejam os banqueiros em todo o Brasil, que tenham o jogo, com a firmeza, a decisão desses bancários. É isso aí, companheiro, muito obrigado. Companheiros, nós gostaríamos de anunciar a presença e já convidar para que ele venha até a mesa do companheiro Jairo, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Companheiro Jairo, pode subir para fazer parte da mesa. Nós vamos avisar que na próxima intervenção, até o final da próxima intervenção, nós vamos encerrar as inscrições. Os companheiros que quiserem se inscrever, que subam até o final da próxima intervenção. Vai falar agora, 3 minutos, companheiro Wilton, do Banrisul. Boa noite, companheiros. Bom, gente, em primeiro lugar, é necessário que nós tenhamos claro alguns elementos da conjuntura para entender exatamente o momento que nós estamos entrando na greve. Hoje existe uma escalada inflacionária inegável. A inflação já chegou aos 15%, e se fazem previsões que ela pode chegar a 20% no mês que vem. O governo se apura cada vez mais em escândalos de corrupção, como no caso da LBA. Por outro lado, há um desprestígio crescente nas instituições, como o Congresso Nacional, por exemplo, onde existem deputados ligados ao narcotráfico, etc. Esse mesmo Congresso Nacional que aprovou uma lei salarial que de forma alguma nos interessa. Ainda mais, há o perigo do Collor botar um dos itens dessa política salarial, que é a indexação, ou seja, quem vem acima de 3 salários mínimos não vai ter indexação de salários. Ao mesmo tempo, esse governo se isola cada vez mais numa crise política. Não é à toa que eles já falam em entendimento, impacto social, qualquer coisa pelo estilo. Inclusive propostas como um governo de coalizão ou alguma coisa que se equivale a isso está sendo costurado. Portanto, companheiros, nós entramos numa luta em que o nosso grande inimigo se situa hoje numa situação bastante desconfortável. E é possível vencer. É possível vencer como os funcionários do IBGE, com uma greve de 50 dias, dobraram o governo. É possível vencer porque o Congresso Nacional, a União, tem a competência exclusiva para legislar sobre